para a igreja nesta noite. Nós temos muito que aprender com a palavra de Deus. Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 7. Eu vou ler primeiro só o versículo 24, para os irmãos não ficarem de pé o tempo todo, no nome de Jesus. Amém? Capítulo 21, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 24. Esta palavra que o rei Davi disse, ela é de extrema importância para os nossos dias atuais. Aleluia. Porque nesses dias tem acontecido ao contrário esta palavra. E eu oro em nome de Jesus, assim como o rei Davi, ele teve essa consciência de falar para este homem, para esse trabalhador, que eu também tenha consciência de viver segundo o que o Senhor nos orienta. Aleluia. Amém, irmão José? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, quantas pessoas nos dias atuais estão, ó Pai, oferecendo holocausto através da vida de outros, sem sacrifício. Mas o rei Davi, ele aqui, Senhor, com o coração arrependido das suas falhas, das suas fraquezas, ele não quer continuar falhando, ele se arrependeu, o Senhor aceitou o arrependimento dele, e ele, ó Pai, naquele momento em que o Senhor para a destruição, ele quer comprar aquele pedaço daquele lugar, para oferecer adoração e louvor ao Senhor. Mas ele não queria nada de graça do outro, ele queria, ó Pai, pagar o preço. Ele queria pagar o preço para oferecer sacrifício de adoração ao Senhor. Que eu aprenda com o rei Davi, que eu ajude a igreja nesta noite a aprender com a tua palavra, Pai, o que é a verdadeira adoração. E que nós venhamos aprender isso durante esse mês, a adorar o Senhor verdadeiramente. Que nós venhamos pagar como já foi ministrado, pagarmos os nossos preços em adorar o Senhor, não esperar só para o outro, mas que nós venhamos ter o nosso sacrifício para adorar o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique conosco, Espírito Santo. A igreja que está de pé pode se sentar. Eu quero um minutinho da sua atenção, e você fica com a tua Bíblia aberta e acompanha a leitura, porque muitos estão sendo enganados nos dias de hoje, e nós temos que estar muito atento a isso. Eu louvo a Deus por Deus estar me colocando todos os dias para ler a palavra, para estudar a palavra, para viver através da palavra. Como eu já disse para a igreja, e aonde eu estou eu falo, gostoso é ouvir alguém pregar a palavra, mas mais gostoso ainda é ouvir Deus falar com você. Amém. É Deus falar com você, é Deus assim abrir os seus olhos espirituais, é Deus entregar o maná quentinho, fresquinho para você. Não importa a hora do dia, não importa o momento que você está passando, todas as vezes que você vem para a palavra, Deus fala com você. Você não vai ser enganado, você não vai ser usurpado, você vai estar diretamente em contato com o Criador. Mas para isso é necessário nós abrirmos a palavra. A palavra do Senhor, esse pedacinho me chamou muita atenção,
Porque uma atitude, é a atitude que os pastores de hoje, as autoridades de hoje têm que tomar. Mas não são essas atitudes. Pastores, ministros, principalmente eu falo de nós cristãos, que estão, eu quero oferecer holocausto, eu quero oferecer adoração a Deus, mas eu quero usufruir do outro para que eu ofereça adoração ao Senhor. Isso não pode acontecer. Eu tenho que ter essa atitude que Davi disse. O moço, por si só, ele queria oferecer para Davi aquele pedaço de terra. Ele queria dar para Davi aqueles animais que estavam arando aquela terra. Ele queria dar o trigo daquele lugar para Davi prestar culto, adoração ao Senhor. Ele queria dar a lenha para Davi fazer o sacrifício ao Senhor. Mas ele, de graça. De graça. Porque é isso que a palavra me fala. Mas ele disse, Davi virou para ele e disse, porque Deus permite algumas coisas para ver qual será a minha atitude. Qual atitude que eu vou tomar. Ele me deixa eu tomar atitude. Não é que Deus, se Davi tivesse aceitado, ou aquele gesto daquele homem, é que nem de Eliseu. Eu estou falando do culto de primícia. E Eliseu falou assim com Naamã, não, eu não quero o que você está me oferecendo. Eu não quero. Eu poderia ter aceitado sim, mas ele falou assim, eu não quero. Eu não quero. Tem momento que Deus vai fazer as coisas, mas tem momento que é eu que tenho que tomar a decisão. É nós que devemos tomar a decisão. E eu aprendo com esses homens do Antigo Testamento, que eles erraram sim. Eles falharam, mas no momento de tomar decisão positiva, certeira, que vai de encontro à minha vida hoje, eles tomaram, e isso me ensina, e isso ensina a igreja. Mas ensina a igreja que quer aprender, porque tem muitas igrejas que estão de encontro com essa palavra, mas está colocando uma venda nos seus olhos. E eu vejo isso, e você também vê isso. Se nós abríssemos um parênteses para falar, nós tínhamos muito caso para contar sobre isso. Mas Davi disse para aquele homem, não, eu não quero nada de graça, eu não quero oferecer nada a Deus que não me custe, que não me doa. Eu quero oferecer algo para o Senhor que me custe. Eu quero estar na presença de Deus, eu não quero fazer algo que custe para o outro, mas eu quero fazer algo para Deus que me custe também, que me doa. Eu quero jejuar. Eu quero abrir mão de tal coisa porque eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero oferecer um culto de adoração ao nosso Deus. Eu não quero só que você ofereça, vocês não querem que só eu ofereça um culto de adoração. Cada um de nós tem que fazer o nosso sacrifício em adoração àquele que nos salvou, aquele que nos liberta, aquele que nos dá livramento todos os dias de nossas vidas. Eu estou dizendo de um homem que no início do capítulo 21, como nós falamos no culto anterior, nós lemos, eu quero ler com vocês, não quero ficar só nas minhas palavras, mas eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura, do versículo 7 em diante. Amém? Amém. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. O que Davi fez não pareceu mal a só o homem a quem ele pediu para contar. Numerar o número de pessoas que estava ao cuidado de Davi, que estava sob a autoridade de Davi. Porque isso fere, estudando um pouco mais em outra, eu peguei uma outra Bíblia minha lá em casa, na manhã de sexta-feira, lá para 5h30 da manhã, eu peguei aquela outra Bíblia e falei assim, não, eu tenho que voltar aqui, eu tenho que entender isso aqui, porque eu tenho que passar para a igreja. Então eu peguei uma outra Bíblia, a Bíblia do expositor, que era um pouquinho mais pesada, e tem mais conteúdo para mim, e eu ali naquela manhã, eu me debrucei nesse versículo, capítulo 21, e fui estudar. Deus achou ruim o que Davi fez, porque Deus falou lá atrás com Abraão que tornaria a sua descendência maior do que a areia do mar, maior do que as estrelas do céu. Por isso que você vai ver aqui nesse versículo, o finalzinho, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. E Israel são uma descendência. Deus chamou
da sua descendência eu vou fazer uma numerosa nação. Então, quando Jacó está lutando com o anjo, lá naquela noite lá, o anjo pergunta: me deixa, que já está amanhecendo o dia. Ele: não vou te deixar enquanto não me abençoar. E aí o anjo pergunta: qual é o teu nome? E o anjo vira para ele: a partir de hoje você será o Israel de Deus. Você vê que Deus não está falando com Davi, está falando assim: olha, você fez algo que não me agradou, porque eu disse, eu prometi que essa nação... Você não precisa saber quantas pessoas está sobre a tua autoridade, porque eu disse que é maior do que as areias do mar, não tem como. Então isso não agradou o coração de Deus, porque o orgulho ia brotar dentro de Davi. E Deus não quer homem nem mulheres orgulhosos no tempo de Davi, e muito menos nesse tempo. Ele não quer uma Rosilene orgulhosa, uma ministra do Senhor orgulhosa. Ele quer uma mulher humilde, que se humilha na presença dele, que reconhece que ele é Deus. É ele que faz, é ele que cura, é ele que liberta, é ele que transforma. Tanto aqui quanto acolá, é ele, é somente ele. E aí Deus falou o homem, e Deus usou o homem para falar com Davi: Davi, esse negócio não é legal. Mas a Davi, como rei, ele tinha autoridade. Então ele usou a autoridade dele, aí acabou para ele mesmo. Aí que vai dizer assim: então disse Davi a Deus: gravemente pequei eu em fazer tal coisa. Porém agora, se servido, tira a iniquidade de seu servo, porque procedi mal loucamente. Aí Davi fala com Deus dessa forma. Só que a oração de Deus não vem como eu quero, não vem como você quer. A oração de Deus vem como Deus quer. E aí falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, que naquela época o profeta, as pessoas que recebiam o recado de Deus era chamado de vidente. Vidente de Davi, dizendo: vai e fala Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolha uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse-lhe: assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses de consuma diante dos teus adversários, a espada de teus inimigos e te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caiu eu, pois, nas mãos do Senhor. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E disse o Senhor, versículo 15, e o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retire a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Aí eu falei assim, Davi tinha falado, eu parei por aqui e comecei a meditar. Davi tinha falado que era melhor cair nas mãos do Senhor, que o Senhor é misericordioso. Aí eu pensei, será que Deus parou por causa da misericórdia? Não, quando eu me arrependo, quando você se arrepende, Deus abre a janela do céu. Aleluia. Por isso que quando Deus manda o anjo, quando Deus fala assim, basta, lá em outro lugar, sabe quem estava de joelho? Davi. Pai, não faz isso com o povo. É eu que errei. Foi eu.
É eu, pai, não faz. Aí na que Davi se arrepende, Deus vê o arrependimento no coração de Davi. Deus já estava destruindo, Deus manda parar naquele lugar. E neste lugar estava um homem chamado Ornã, trabalhando na terra, o trigo e tudo. Naquele momento, naquele lugar, Deus manda o anjo, porque lá atrás já havia alguém se arrependendo. E quem estava se arrependendo? Davi. Falou assim: que essa destruição caia sobre mim, sobre a minha família, do que no povo. Quem pecou fui eu. Eu que pequei. Eu já ouvia pessoas pregar que Davi havia pecado muito mais do que Saul. E agora os meus olhos, os meus ouvidos ouvem de Deus verdadeiramente que Davi pecou muito mais do que Saul. Mas a questão verdadeiramente, não porque o homem falou, mas porque Deus falou, porque Davi verdadeiramente se arrependia. E hoje eu falo sem sombra nenhuma de dúvida, porque hoje eu tenho certeza que dentro da palavra, porque eu tenho acompanhado a história deste homem. E ele se arrependeu. E quando ele chamou a responsabilidade de reconhecer, eu que falhei, é eu que errei, é eu que tenho que assumir o preço. Aí Deus fala com o anjo: basta. E o anjo para naquele lugar. E aí, voltando, vamos continuar, versículo 16. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, naquele momento em que Davi orava e se arrependia, Deus levantou o vidente, Deus levantou o servo dele e mandou dizer: fala para Davi, para ele vir aqui onde é que eu parei, porque é aqui que eu quero que ele me adore, é aqui que eu quero que ele se prostra. E ali Davi vai chegar ali, né? E ali, e não é só Davi que vê o movimento pentecostal, o sobrenatural de Deus, porque o dono daquela terra também viu. O dono daquela terra viu, e ele viu aquele movimento todo e se escondeu, porque assim diz a palavra do Senhor. E disse, versículo 17. E disse Davi a Deus, não sou eu, aí vamos lá no 18, né, que eu já li 17. Então o anjo do Senhor disse a Gade que descesse a Davi, que subisse a Davi para levantar, que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, a Davi, conforme a palavra de Gade, que falava em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo e se escondera com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor, dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, e faça ao rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os boi para os holocaustos, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo te dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor
a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E o tão importante, porque a palavra de Deus não está aqui em vão. Se você continua a ler, se você continua a se dedicar a conhecer o Deus da Bíblia, ele vai dizer: neste local aonde Davi prostrou, chamado Onã dos Jebuseus, lugar de arrependimento, lugar que se arrependeu, ali vai ser construído, ali ele vai passar a ordem para Salomão construir o templo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu louvo muito a Deus. Com uma mulher tão simples e tão pequena, sem faculdade, Ele tem me revelado tantas coisas maravilhosas. Tem muitos homens e mulheres de Deus que vão para os exteriores, que vão viajando e vão lá para trazer a mensagem que eu trago para vocês nessa noite. Mas essa mulher tão pequena, na sua humilde residência, lá no seu setor de trabalho, o Espírito Santo tem se revelado. Tem mostrado para mim o Evangelho genuíno, a vontade do Senhor. E eu glorifico o Senhor, que nas residências, nos lares, com 2 ou 3 pessoas, eu não tenho negado de passar aquilo que o Senhor tem me entregado. Sem custo, sem cobrar. E assim, para uma revelação como esta, para uma mensagem como essa, muitos homens e mulheres de Deus que cobram uma fortuna para poder dar palestras, para poder fazer um seminário, porque eles julgam que é um conhecimento. E eu louvo a Deus que o Espírito Santo do Senhor, tudo que Ele tem me revelado, eu não tenho negado, não só com vocês, mas onde o Senhor tem permitido eu estar com 1 ou 2 pessoas, eu tenho alegria no meu coração de compartilhar a sabedoria do Senhor. Que é no nome de Jesus. E eu vou continuar lendo esse capítulo, e versículo 25. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocausto e sacrifício pacífico, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estava naquele tempo no altar de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar o Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. E nós dizemos graças a Deus. Senhor, muito obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra. No capítulo seguintes, nos outros capítulos, quando Davi está antes de Davi morrer, Davi reúne os anciões. Davi vai falar para os anciões ajudar o teu filho Salomão, que foi escolhido por Deus para assumir o seu lugar. Davi vai pedir aos anciões que ajude e auxilia Salomão, porque ele ainda é novo, ele precisava de instruções, ele precisava de alguém para o instruir. Davi vai pedir ofertas, vai pedir ofertas para a construção do templo. Davi vai dar ordem para construir o templo. E uma coisa que Davi também fala, da sua fortuna, Davi deixa algo dele para o reino de Deus, para a construção do templo do Senhor. É uma mensagem para o próximo culto, onde o Senhor fala, Davi dedicou parte da sua vida a trabalhar para o reino do Senhor. Cometeu muitas falhas, sim. Cometeu pecado, sim. Mas se arrependeu e sempre estava voltado para o reino de Deus, para as vontades do Senhor. Deus de maravilha, Deus de glória, neste culto, nesse primeiro culto, que nós, como o Senhor nos disse, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se converter dos seus maus caminhos, assim como o Senhor fez
na vida de Salomão, na vida de Davi e na vida dos outros, ó Pai. Eu sei que o Senhor faz na vida dessa igreja nos dias atuais. E eu entrego essa igreja, ó Pai, nas tuas mãos, que tem se humilhado, que tem, ó Pai, se arrependido e que desceu para esse humilde tempo para reconhecer que não há Deus maior, que não há Deus melhor como o Senhor. Pai querido, eu te agradeço pela família aqui representada, pelos vizinhos aqui representados. E eu entrego, ó Pai, nas tuas mãos, que seja um mês de bênção, que seja um mês de refrigério, um mês que nós buscamos o Senhor, um mês que nós vamos chamar o Senhor pelo nome, que nós vamos atrair a presença do Senhor para a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga graças a Deus. Irmãos, é bem verdade, eu não vou mentir para vocês não. Quando a gente começa a ler 1 Crônicas, ou os primeiros capítulos, dá uma preguiça, dá uma trava-língua na gente, por causa de quê? Preguiça assim, é porque é muito nome, e dá raiva na gente, porque você não saber falar o nome. Porque os nomes não foi escrito na nossa língua portuguesa. Então, às vezes, o que sai da nossa boca não tem nada a ver. Eu falei assim, meu Deus, mas eu não posso parar, eu tenho que ler, porque o meu projeto, Pai, é ler. Eu tô ainda na campanha do projeto de vida, né? Venha que ele cresça, que eu diminua. E eu estou nesse projeto, então eu não posso pular uma vírgula. Eu tenho que ler, mesmo sabendo pronunciar os nomes lá, porque é nome para dedéu, é muito nome. É capítulo 1, é capítulo 2, é capítulo 3, e assim Pai vai desenrolando. Mas graças a Deus, chega também no 2 Crônica, é muito nome também, mas Deus dá vitória em nossas vidas. Se nós não podemos é desistir, porque todos aqueles nomes que estão ali têm um propósito de estar ali, não foi colocado ali à toa, há um propósito, e no tempo certo, o Espírito Santo revela a mim e a vocês. Convido a vocês neste mês a se dedicar a ler a palavra do Senhor, tirar um tempo, tirar 1 minuto, 2, 3, meia hora que for, para ler a palavra, porque vocês, além daquilo que eu estou falando com vocês, vocês vão ouvir o próprio Deus falar com vocês, e isso vai ser sobrenatural. Amém? O irmão Wagner está com a oportunidade.